E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? A graça e a paz do Senhor Jesus, porque Ele é o dono da nossa alma, Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida, ela pertence a Jesus Cristo. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, não é verdade? Enquanto nós vamos conversando, já vai abrindo a sua Bíblia Sagrada no livro de Jó, no capítulo 1. E aí, me conte como é que foi a sua semana? Foi uma semana muito atribulada? Uma semana de muita luta, de muita guerra e perseverança? Mas pode ter certeza que vai ser também grande a tua colheita, porque olha, quanto maior a luta, maior será a tua vitória. E lembra que eu falei na semana passada? Qual é o tamanho da tua vitória? Qual é o tamanho da bênção que você quer? Bênçãos pequenas, lutas pequenas. Bênçãos grandes, lutas maiores. Então que assim seja, grande a nossa luta, porque maior será a nossa vitória no nosso Deus, não é verdade? E você? Você crê em Deus? Até que ponto você crê? Até que ponto você confia? E até que ponto você persevera? Tem pessoas que elas vão acreditando, confiando, mas chega um momento na vida delas que elas deixam de acreditar e confiar em Deus e passa a acreditar e confiar na palavra mais do homem do que da palavra do Senhor. Olha, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, quando a gente passa a confiar mais no homem do que na palavra do Senhor, a nossa vida com certeza ela vai afundar, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor em todos os momentos, em todas as situações. Nós temos que crer, perseverar e confiar firme e forte na presença desse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E você? Já abriu a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1? Vamos aprender um pouquinho sobre submissão, sobre fé, sobre perseverança. Jó é um grande exemplo. Você não conhece a história de Jó? Já ouviu falar sobre Jó? Então vamos aprender um pouquinho, vamos então ouvir falar mais um pouquinho sobre Jó, porque é sempre bom relembrar o que Deus fez na vida de Jó, não é verdade? Para a gente poder refletir ainda mais sobre a nossa vida, de que a gente tem que perseverar em todos os momentos e em todas as situações. Então diz assim, Jó no capítulo 1, versículo 1. Bíblia aberta, Jó 1:1. Diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha, o que chama a atenção é que a Bíblia diz assim, olha, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, a Bíblia diz que Jó, ele chamava atenção perante o Senhor porque ele era reto, ele era um homem íntegro, temente a Deus. Então, quando Jó olhava para a terra, Deus via aquele homem íntegro, reto, temente a ele, que ainda se desviava do mal, ou seja, andava sempre andar nos caminhos da retidão, no caminho do Senhor. Meus amores, será que você tem se desviado do caminho do mal? Será que você tem procurado colocar a tua vida sempre no caminho da retidão, no caminho, íntegro diante do Senhor? É tão importante a gente buscar a Deus, porque quando a gente busca a Deus, Deus ele transforma a nossa vida por total e completa. Você vai ver aqui como que Jó era um homem muito, mas muito abençoado. A Bíblia diz assim, olha, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, se Jó tinha filhos, é porque Jó tinha o quê? Jó tinha uma família. Então Jó tinha uma família. E diz assim, ó, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numerosos o pessoal ao seu serviço. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jó tinha muitos animais, ou seja, Jó era um homem muito próspero. Para ter muitos animais, ele tinha muita prosperidade. A Bíblia fala que muito era as pessoas ao seu trabalho, ou seja, Jó tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, muitos funcionários. A Bíblia diz assim, ó, de maneira que este homem
Que homem? Jó era o maior de todos os do Oriente. Olha só como que Deus faz na vida da pessoa. Jó era um homem muito próspero, Jó tinha um lar, Jó tinha prosperidade, Jó tinha saúde, Jó tinha a bênção de Deus, Jó andava com Deus. Só que olha, meus amores, quando Jó ele andava com Deus, mas a família de Jó, ela não era temente a Deus. Tanto é que a Bíblia diz assim, olha, no versículo 5, decorrido o turno do dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó tinha um lar, tinha uma família, tinha prosperidade, era um homem financeiramente bem sucedido, conhecido por todos do Oriente. Só que a Bíblia fala que a família de Jó, os filhos de Jó, o que eles se preocupavam? Em não ter uma vida reta. Eles não viviam em retidão, em comunhão com o Senhor. A vida dos filhos de Jó era de fazer banquetes, festas, comemorações. Então, cada dia ia na casa de um filho, eram 3 filhas que Jó tinha, 3 filhas mulheres, 7 filhos homens. Os banquetes eram feitos na casa dos homens e chamava todos para ir ali comemorar. E o que é que Jó fazia? Jó se levantava de madrugada. Ele levantava de madrugada e dizia no coração dele, olha, talvez, ou seja, talvez não é uma certeza, é uma dúvida. Jó dizia, talvez os meus filhos tenham pecado, tenham blasfemado contra o Senhor, contra Deus em seu coração. E a Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e se santificava em favor dos filhos. E você, o que você tem feito em favor dos teus filhos? O que você tem feito para santificar o teu lar? Sabia que muitas vezes você levanta de madrugada é para ir no banheiro, é para ir beber uma água. Às vezes as pessoas levantam de madrugada, perde o sono, vai na frente da TV. Ou elas pegam logo o celular, perdi o sono, acordei de madrugada, perdi o sono, não consigo dormir. Não é para você ficar no celular, não é para você ir na frente da TV, assistir o que vai ainda te afastar ainda mais de Deus. Muitas vezes você acordou de madrugada, do nada, foi para você levantar e orar. Porque Deus sabe o que o diabo tem planejado para destruir os teus filhos. Deus sabe o que o diabo tem planejado para destruir o teu lar, a tua vida financeira, o teu casamento. E Deus daí, do nada te acordou, olha, levanta, acorda, vai orar, vai me buscar, porque o diabo está preparando uma cilada para você. Abre os teus olhos. Não fique dormindo, mas vai orar. Eu estou te acordando para você orar, mas tem muita gente que ela não consegue entender a voz de Deus. A voz de Deus não é como eu estou falando com você. Você está me ouvindo aí, você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo a minha voz, você está me ouvindo, mas a voz de Deus é totalmente diferente. Deus fala no teu coração, Deus fala no teu pensamento. É por isso que nós temos que estar orando e pedindo a Deus direção, discernimento para entender a voz de Deus. Quantas vezes Deus te acordou? Porque Deus sabia que o diabo estava preparando uma cilada para você, para a tua família, e você deixa passar despercebido a voz do Senhor. Olha, acorde, preste atenção. Jó se levantava para orar em favor dos filhos. Mas olha só o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Mas Elis, o diabo não existe. Será que realmente o diabo fica de olho na vida dos familiares? Na vida dos meus filhos que estão afastados de Deus, que não vivem na presença de Deus? O diabo fica de olho nos filhos que estão afastados da presença de Deus, nas pessoas que estão vazias de Deus, e o diabo fica de olho em você. A Bíblia diz assim, olha, os que estão de pé, cuide para que não caiam. Quem é que está de pé? Quem é que estão de pé? É aqueles que estão como Jó, firme, reto, temente a Deus. Estas pessoas estão de pé. Porque aqueles que estão caídos é aqueles que não têm comunhão nenhuma com o Senhor. É aqueles que, olha, não estão se importando em buscar a salvação, em viver uma vida de retidão, numa vida reta perante o Senhor, temente ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia.
O diabo está de olho em você. O diabo estava de olho em Jó. Quem disse? Está escrito. Vamos ler para você entender o que está escrito na palavra de Deus? Diz bem assim, olha, no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pronto. Veio os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor e veio também Satanás. E olha só, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Tá vendo que o Satanás existe? Tá vendo que o diabo existe? Enquanto você fica dormindo e Deus te acordando para você orar, o diabo fica rodeando pela terra, ele fica passeando, só tramando um momento de tragar a alma da tua família. Ou ele entrar e colocar uma doença, colocar um vício, destruir. É para isso que o diabo veio, para matar, roubar e destruir. E tem tantos lares com a vida destruída, tem tantos lares sendo destruídos, porque o diabo está tragando. A Bíblia diz assim, olha só. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. A Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. E você tem se desviado de quê? Talvez você está se desviando é do caminho do Senhor. Você está se desviando é do caminho da salvação. Olha, o batismo que você fez, se entregou para Jesus, agora você já está se desviando do batismo. Você já está deixando o diabo tragar a sua alma. Ele já está traçando para você um caminho de destruição. Jó, homem reto, temente a Deus. Olha, interessante que Deus, lá no seu trono, Deus olhou para a terra e Deus via que Jó era um homem reto. Jó era um homem temente. A retidão, a pureza do coração de Jó era tão grande que chamava a atenção de Deus. Do que você tem chamado a atenção de Deus? Olha, aquela pessoa se batizou, se entregou, mas hoje está vivendo uma vida afastada de mim. Olha, eu quero que Deus olhe para a minha vida, eu quero que Deus olhe para essa terra e que eu chame a atenção de Deus, assim, ó, no meio daquela multidão existe uma mulher chamada Elis, que tem chamado a atenção pela fé, pela determinação, pela crença, pela perseverança. Eu quero perseverar, eu quero vencer. A vida é muito difícil nos dias de hoje, cada dia vai ficando pior, mas eu quero vencer através da minha fé, através da minha crença nesse Deus lindo. Deus pode todas as coisas. Deus quer fazer na tua casa, na tua família. Mas o que você tem feito? Jó se desviava. Jó era reto. Mas e você? Está se desviando do caminho do Senhor. A Bíblia diz assim, ó. Porque ninguém é na terra como ele. Então, disse assim no 9. Ó, então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, o Satanás foi desafiar ainda a Deus o Todo-Poderoso. E diz assim, olha, acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, olha o que o diabo disse, olha, o Senhor tem abençoado ele. Ele tem sido um homem muito próspero. Mas será que realmente Jó teme ao Senhor? Olha só o que o diabo diz. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás foi desafiar a Deus, dizendo assim, olha, toca no Jó, toca em tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Para ver se ele não vai deixar de crer, de confiar em ti. É muito forte. É tremendo, pessoal, essa passagem bíblica. A Bíblia diz assim, ó, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Então por que que Satanás saiu da presença do Senhor? Para começar de tocar na vida de Jó. Até aquele momento ali, meus amores, Jó, ele era protegido, ele era guardado pela bênção, pelas mãos do Senhor. Mas naquele momento ali, Deus permitiu que o diabo entrasse na vida de Jó. Para quê? Para começar a destruir a vida de Jó. Para começar a fazer com que Jó, que era um homem muito próspero, começasse a perder a prosperidade. Tanto é que Jó já começou a perder as jumentas, os jumentos, Jó começou a perder os camelos, os bois, as vacas, Jó começou já a perder os animais. A vida financeira de Jó, que era lá em cima, já começou de descer, porque o diabo ele foi tocando na vida financeira. Já não basta na vida financeira, o que é que aconteceu? A Bíblia fala que, eu vou dar uma resumida porque é muito grande a história de Jó. A Bíblia fala que os filhos de Jó, que eram um total de 10, 7 homens, 3 mulheres, estavam na casa do primogênito, fazendo o quê? Os seus banquetes. A Bíblia fala que veio do deserto, dos 4 cantos, veio um vento forte e derrubou aquela casa. E ali matou os 10 filhos de Jó, ou seja, Jó já perdeu os filhos. Olha, é tão triste quando a gente perde um ente querido. Já imaginou a dor de Jó de perder os filhos? E foram todos de uma vez só. Imagine a dor de Jó, o desespero de Jó, e sem entender se eu sou de Deus, Deus é comigo, porque tudo isso está acontecendo na minha vida. Já estou tendo problemas financeiros, meus animais, eu já estou perdendo meus bichos tudo. Agora eu estou perdendo os meus filhos. Meus amores, é muito forte. É muito forte o que aconteceu na vida de Jó. Não bastasse perder os filhos, aí foi para a saúde de Jó. O diabo entrou nos ossos, Deus deixou o diabo tocar nos ossos, na carne, nos nervos, na saúde de Jó. A saúde de Jó ficou debilitada. Já pensou? Um homem que era muito próspero, muito abençoado, agora nessa situação. Mas o que é que acontecia? Jó continuava focado em Deus. Jó não blasfemava, dizendo, porque Deus está fazendo tudo isso, não. Jó continuava na tua retidão, na sua perseverança, na sua crença no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E você? No que você tem crido? O que você tem feito? Talvez uma coisinha errada que dá na tua vida, você já abre a boca, porque Deus não é mais comigo, que Deus não é com você coisa nenhuma. Continue perseverando, continue acreditando, continue firme no teu compromisso, na tua aliança com o Senhor, não abaixe tua cabeça. A Bíblia fala que a mulher de Jó, ela disse para Jó, por que não amaldiçoa esse Deus e morra? Porque olha, é tanta dor, é tanta aflição, é tanta, me perdoe a expressão, é tanta desgraceira que tem acontecido com você. Amaldiçoa esse teu Deus e morre então. Jó disse, tu tá ficando louca, tu é uma louca mulher. Não fala isso. Porque eu vou continuar crendo, eu vou continuar perseverando. Olha, o que Deus fez na vida de Jó. A vida de Jó é um grande exemplo. Aí para você, quando você quer desistir, quando você quer olhar para trás, quando você quer desanimar, quando você não quer mais caminhar em retidão, olhe para a vida de Jó. Veja o que Deus fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, Jó perdeu a prosperidade, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a paz, porque como é que vai viver em paz desse jeito? É só dor, é só contenda, é só desespero, é só aflição. Jó perdeu tudo, mas Jó continuou crendo, Jó continuou perseverando. E olha, a Bíblia diz, lá no finalzinho de Jó, a Bíblia fala, no 42:10, que Deus muda a vida de Jó. Deus mudou a vida de Jó. Sabe por quê? Porque Jó continuou crendo, Jó continuou perseverando. Em nenhum momento da tua vida se desespere. Em nenhum momento da tua vida queira abandonar a Deus. Mas Elis, olha, meus amores, isso aqui é um grande exemplo de perseverança.
que não importa qual é o teu problema, não importa o que você está passando, Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar a tua vida. A Bíblia fala que Deus abençoou tão grande a vida de Jó, que o último estado de Jó foi muito maior do que o primeiro. Jó teve mais filhos. A Bíblia diz que Jó teve mais filhos. Teve 7 homens e mais 3 mulheres. A Bíblia fala que as filhas de Jó, que não existia mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó eram naquela época. Para você ver como que Deus faz. Como que Deus pega a pessoa que está sendo ali, naquela situação de humilhação, de vergonha, em desespero, em pranto. Como que Deus restaura. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar o teu lar, a tua casa, a tua família. Olha, busque a Deus de todo o teu coração. Persevere com retidão, porque Deus é na tua vida. Mesmo em Jó, naquela situação, Jó continuou crendo. A mulher de Ló queria que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Quantas pessoas chegam na tua vida enviadas pelo diabo para dizer para você assim, é assim que você é um crente? É assim que você está dentro de uma igreja? Se for para mim ficar dentro de uma igreja, para mim ser um crente, para ficar desse jeito, eu prefiro então continuar mudando do jeito que eu tô. Olha, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo, através destas pessoas, te afastar de Deus. A mulher de Jó aqui foi um instrumento do diabo. Grande era a aflição de Jó, que ela falou assim, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Não, Jó continuou firme. Jó não blasfemou contra o Senhor. Quantas vezes você tem blasfemado? Quantas vezes você tem olhado para trás? Olha, não olhe para trás. Continue na tua caminhada, porque Deus é contigo. Tudo vai passar. Tudo é uma questão de tempo. Talvez agora é a hora da tua dor, da tua aflição, mas continue, porque a hora da vitória, ela vai chegar. Elisa, essa semana que passou foi uma semana de muita luta, mas a vitória, ela vai chegar. Talvez essa semana vai ser uma semana de muita guerra, mas não abandone a tua confiança em Deus. Continue firme, continue perseverando, porque Deus vai te abençoar. Assim como, meus amores, Deus restaurou a vida de Jó. Deus deu muito mais do que ele tinha. Jó já era próspero. Jó ficou muito mais abençoado. Deus abençoou muito mais Jó pela tua retidão, pela tua confiança, porque ele era temente a Deus. Olha, quando Deus lá do trono olhar para a terra, que Deus enxergue você através da tua retidão, que Deus possa olhar lá na tua casa e dizer, olha, nesse lar tem uma mulher de fé, nesse lar tem um homem de coragem, de fé, de perseverança, está lutando, eu sou com ele. Deus é com você. Deus é com você em todos os momentos e em todas as situações. Mas olha, não abaixe tua cabeça. Pode vir luta que vier. Olha, quanto mais o diabo se levantar contra você, mais Deus vai te abençoar. Mas Deus só vai te abençoar se você vencer o diabo. Se você deixar o diabo te vencer, se Jó deixasse ali o diabo vencer a ele, se ele tirasse a própria vida dele, ele tinha perdido tudo que Deus tinha planejado para ele lá na frente. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo. Deus disse, toca em tudo, só não toca na vida dele. Realmente, o diabo tocou em tudo. Destruiu a vida de Jó. Um homem que estava sem forças para se levantar, mas acreditou em Deus. Jó não acreditou na força do braço dele. Porque nós não somos capazes de nada, mas Deus é a nossa força. Quando nós estamos fracos, nós temos que dizer, Deus, eu estou fraco porque é muito problema. Mas Deus nos dá força, Deus nos levanta. Deus disse, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Então diga, eu sou forte. Se eu estou fraco, Deus me fortalece, Deus me levanta. Levanta a tua cabeça porque Deus é contigo. Eu quero fazer uma oração, meus amores, para que Deus, ele venha abençoar o teu lar. Talvez você está como Jó, cheio de problema, mas levanta a tua cabeça porque Deus é contigo. A vitória é certa em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, leva o teu pensamento a Deus, porque a oração, ela tem poder. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai,
A gente vê a história de Jó, um homem reto, temente, que andava se desviando do mal e que o diabo estava de olho na vida dele. E o Senhor permitiu. Satanás entrou e destruiu tudo. Jó perdeu tudo, Senhor. Tudo que o Senhor tinha dado, Jó perdeu. Mas Jó continuou acreditando. Deus, e o Senhor restaurou a vida de Jó. Talvez esta pessoa ela está perdendo tudo, porque o diabo, meu Deus, está destruindo o casamento, a vida financeira, está destruindo a saúde. Mas, meu Deus, assim como o Senhor restaurou a vida de Jó e abençoou muito mais a vida dele depois dessa grande luta que ele passou, Senhor, entra na vida deste homem, na vida desta mulher, entra nesse lar, entra nesta família, Jesus. Restaura, Deus. Restaura esta casa, que haja a tua bênção, que haja a tua prosperidade, que haja a tua cura, que haja a tua bênção de todas as formas e de todas as maneiras. Senhor, não deixa esta pessoa, Jesus, desistir. Não deixe ela fraquejar, mas que ela venha resistir ao diabo, para que ele possa fugir da vida dela, Senhor. Jó resistiu e o Satanás fugiu da vida dele. Que essa pessoa venha resistir a Satanás, meu Pai, para que ela possa vencer, porque o Senhor é fiel. Esta fase difícil, meu Deus, ela vai passar, ela já está passando. O que essa pessoa precisa é crer, ela precisa apenas confiar em Ti, meu Pai. Então dê direção, dê sabedoria, fale com este homem, fala com esta mulher, Senhor. Não deixe a Tua voz passar despercebida, mas dê direção, dê sabedoria, dê entendimento, dê a Tua força, meu Pai. Que esse lar seja restaurado, que esta pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, Senhor, e que ela venha vencer a todas as armadilhas, a toda a cilada de Satanás, para que o Senhor possa honrá-la e abençoá-la, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amores. Creia de todo o teu coração, a vitória é certa. Deus é contigo. Deus foi em todo momento na vida de Jó, na prosperidade, na doença, na fraqueza, no desespero, na perda. Olha, Deus em todos os momentos era com Jó. Jó só precisava acreditar, confiar, não blasfemar, e Deus restaurou. Deus vai restaurar a tua casa, o teu lar e principalmente a tua vida espiritual que está um fracasso. Deus vai levantar. Seja forte, persevere, diga para o fraco: eu sou forte. Diga: ó Satanás, fraco é você. Eu sou forte, Deus é comigo. Receba a força do Senhor, a luz do Senhor, para você vencer em todas as batalhas, em nome de Jesus. Eu espero que você seja fortalecido através desta mensagem. Com o tempo, olha, leia todo o livro de Jó essa semana. Dá para você ler e buscando e lendo, e você vai ver que história linda a história de Jó, uma história de fé, de perseverança e de vitória. Olha, vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. Quer a oração? Deixa o teu nome, ou deixa o nome da tua família aqui nos comentários. Qual é a área da tua vida que o diabo está tentando destruir? Porque ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque Deus não vai deixar. Deus deixou na vida de Jó. Deus deixou na vida de Jó, mas Deus não vai deixar, em nome de Jesus, o diabo tocar na tua vida, não. Deus vai te abençoar. Deus vai repreender o laço do inimigo. As armadilhas de Satanás, Deus vai repreender para que você e a tua família não caiam. Persevere. Então essa semana vai ter luta, mas a vitória é certa. Não caia nos laços de Satanás. Meus amores, que Jesus abençoe o teu lar, a tua família até domingo às 20 horas, em nome de Jesus. E não se esqueçam que não existe sorte. Existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.